Olá a todos, dando continuidade ao nosso assunto do primeiro capítulo do bloco 1, que é a parte que vai falar da introdução dos vetores, vamos fazer uns exemplos relacionados ao conceito geométrico e às operações geométricas de vetores. O primeiro exemplo, que a gente vai fazer, que está exposto aí para vocês, vamos considerar o seguinte: eu tenho uma figura, essa figura no caso seria um paralelepípedo retângulo, e eu tenho que analisar as informações, as alternativas e decidir se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, beleza? O que eu vou ter que fazer aqui? Levar em consideração a definição geométrica dos vetores. Vamos pensar com calma. No primeiro caso, na letra A, qual a informação que eu estou tendo? Ele está me falando o quê? Que o vetor DH, com origem em D e extremidade em H, ele é igual ao vetor BF. Então, a gente tem que pensar no conceito de vetor. Para dois vetores serem iguais, o que tem que acontecer? Eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a gente vai analisar isso. O vetor DH, ele tem origem em D e extremidade em H, que seria esse vetor aqui, DH. E o vetor BF, ele tem origem em B e extremidade em F, que seria esse outro vetor aqui. Levando sempre em consideração que o nosso paralelepípedo ele é retângulo, e por ser paralelepípedo, o valor dessas arestas são todos iguais. Então, eles vão ter o mesmo módulo, o mesmo tamanho, o tamanho do vetor DH é igual ao tamanho do vetor BF, eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. E, portanto, eles são vetores iguais. Então, a primeira afirmação era verdadeira. Vamos lá para a segunda informação. Ele está afirmando o quê? Que o vetor AB, origem A, extremidade em B, ele é igual ao vetor menos HG. Quem que é o menos HG? Ele é o vetor oposto ao vetor HG. Ele tem o quê? Se o vetor HG ele tem origem H e extremidade em G, o oposto dele vai ter o quê? Origem em G e extremidade em H. Então, o HG é esse vetor aqui. Eles são iguais? Eles têm o quê? O mesmo módulo? Eles têm o mesmo tamanho? Sim. São arestas aí desse paralelepípedo, então eles vão ter o mesmo tamanho do paralelepípedo retângulo. A aresta AB é igual a aresta HG ou GH. O tamanho é o mesmo. Eles vão ter a mesma direção? Também vão ter a mesma direção. Porém, os sentidos são opostos, O vetor AB ele está para a minha direita e o vetor GH está para a minha esquerda. Então, eles não são iguais. Porque para ser iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tranquilo? Na letra C, ele está falando que o vetor AB, que é o vetor que a gente já definiu aqui, com origem A e extremidade em B, esse símbolo aqui é de ser ortogonal ou perpendicular ao vetor CG, que é com origem em C e extremidade em G. Esse vetor AB, ele é perpendicular, ele faz ângulo de 90 graus com o vetor CG? Correto, A afirmação é verdadeira. Lembrando que esse vetor CG, ele é paralelo ao vetor BF. Como é um paralelepípedo retângulo, a aresta AB, ela é perpendicular à aresta BF, e, consequentemente, é perpendicular à aresta ao vetor CG. Então, é uma afirmação verdadeira. A próxima, o vetor AF, que é essa diagonal, ele é perpendicular ao vetor BC, que é a origem B, extremidade em C, que é essa aresta. Para analisar essa afirmação, o que a gente vai ter que fazer? Pensar na face do meu paralelepípedo. Como ele é um paralelepípedo retângulo, as faces deles também formam ângulos de 90 graus. O vetor AF está na face formada pelos pontos AB, F e E. E o vetor BC está na face formada pelos pontos BC, F e G. Como essas faces são perpendiculares, consequentemente, o vetor AF que está na face ABF, ele vai ser perpendicular ao vetor BC que está na face BCFG. Então, também, isso aqui é uma informação verdadeira. A letra E. Esse símbolo aqui é o quê? O símbolo de norma, Ele está falando que o tamanho do vetor, o módulo do vetor AC, é igual ao módulo do vetor HF, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo valor. O vetor AC,
Então, a alternativa E fala o seguinte, que o tamanho do vetor AC, que é o vetor com origem A e extremidade em C, que é a diagonal dessa face aqui de baixo do nosso paralelepípedo, ele está falando que o tamanho desse vetor é igual ao tamanho do vetor HF, que é com origem em H e extremidade em F, que é a outra diagonal do lado superior, do lado de cima do paralelepípedo, né? Pensando ele como uma caixa, você tem a tampa, a diagonal da tampa e a diagonal da base, né? Esses vetores, eles têm o mesmo tamanho? Né? Eles não são iguais, mas eles têm o mesmo módulo, então a afirmação é verdadeira. Eles têm o mesmo tamanho, tá? E é o que está afirmando, que o módulo deles são iguais. Apesar dos vetores serem distintos, porque eles não têm o mesmo sentido nem a mesma direção, eles têm o mesmo módulo, correto? A letra F. A letra F está falando o quê? Que o vetor BG, que é o vetor com origem em B e extremidade em G, né? Ele está falando o quê? Que o vetor BG, esse símbolo aqui, essas duas retas inclinadas, é o símbolo de retas, de vetores paralelos, não é isso? Então, ele está falando que o vetor BG é paralelo ao vetor ED. Então, ele está falando que o vetor de origem B e extremidade em G, que é essa diagonal dessa face aqui, da lateral da caixa, ele é paralelo ao vetor ED, que é o vetor com origem E e extremidade em D, na outra diagonal. Esses vetores são paralelos, né? O que acontece para dois vetores serem paralelos? Quando que dois vetores são paralelos? Eles têm que ter o quê? O mesmo sentido ou a mesma direção? Né? Quando a gente fala que dois vetores são paralelos, a gente sabe que eles têm que ter a mesma direção, que não é o caso desses dois vetores. Né? Então, essa é uma afirmação falsa. O vetor BG, ele tem uma direção que não é a mesma do vetor EF, correto? Então, eles não são paralelos. A alternativa G fala o seguinte, que os vetores AB, o vetor de origem A e extremidade em B, o vetor BC, o vetor com origem B e extremidade em C, e o vetor CG, que é o vetor com origem em C e extremidade em G, são coplanares. O que significa os vetores serem coplanares? Pertencerem ao mesmo plano. Obviamente, essa afirmação é uma afirmação falsa. Né? O vetor AB é coplanar ao vetor BC, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles estão no fundo dessa caixa. Porém, o vetor CG, ele está na lateral da caixa. Né? Eles não têm como estar no mesmo plano. Então, se eu analiso o vetor AB e o vetor BC, isoladamente, esses dois vetores são coplanares. Da mesma forma que se eu analisar BC e CG, isoladamente, os dois são coplanares. Porém, o conjunto dos três vetores, AB, BC e CG, não pertence ao mesmo plano, eles não são coplanares, beleza? A afirmativa H, ela vai falar o quê? Que o vetor EG é o vetor que com origem E e extremidade em G, que é essa diagonal aqui da tampa da minha caixa. O vetor CB, que é o vetor com origem em C e extremidade em B. E o vetor HF, que é o vetor com origem em H e extremidade em F, são o quê? Coplanares. Essa é uma afirmativa o quê? Eles podem estar no mesmo plano? Correto, né? É uma afirmativa verdadeira. A letra H é verdade. O vetor EG e HF, visualmente a gente já vê que eles estão no mesmo plano, eles estão na tampa da caixa. O vetor CB, ele é paralelo ao vetor GF, que pertence à tampa da caixa. Então, consequentemente, eu consigo desenhar um plano que contém os três vetores. Então, eles são coplanares. Beleza? A alternativa aí também trata de vetores coplanares. Ela vai falar o quê? Que o vetor AB, de origem A extremidade em B, o vetor BG, de origem B e extremidade em G, e o vetor CF, de origem C e extremidade em F, são coplanares. E aí? São coplanares ou não são? Pertencem ou não ao mesmo plano? O vetor BG e CF, eles estão num lado da caixa. Então, eles são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano. Porém, o vetor AB, eu não consigo determinar um plano que contém os dois vetores CF e BG e também contém o vetor AB. Né? Então, por isso, eles não são coplanares. A letra J fala o quê? Que o vetor AE, ele é ortogonal ao plano ABC. O que é esse ortogonal? Está falando que ele forma um ângulo de 90 graus, ele é perpendicular ao plano ABC.
O vetor AE é o vetor com origem A e extremidade em E. Esse vetor aqui, correto? Ele está falando que ele é perpendicular ao plano ABC. O que é o plano ABC? É o plano formado pelos pontos A, B e C, que é o meu fundo dessa caixa, né? Como o meu paralelepípedo é retângulo, obviamente essa aresta forma um ângulo de 90 graus com a face do fundo da caixa. Então, o vetor AE, ele é perpendicular ou ortogonal ao plano ABC. É uma afirmação verdadeira. A última fala o quê? Que DC é paralelo ao plano HEF. Plano HEF é o que? A tampa da minha caixa. É o plano formado pelos pontos H e F. Né? DC é o meu vetor, essa aresta aqui, com origem D e extremidade em C. É o vetor DC. Ele está falando que ele é paralelo a H e F. Esse vetor DC, ele é paralelo à minha tampa da caixa? Correto, né? Eles têm o que? A mesma direção. Então, eu posso falar que o vetor é paralelo à tampa da caixa. Ou poderia falar que a tampa da caixa, que o vetor está completamente contido na tampa da caixa. Ele é um vetor paralelo à tampa da caixa. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo, ele vai trabalhar com a mesma figura, com o mesmo paralelepípedo retângulo. Então, ó, com base na figura, que é um paralelepípedo retângulo, determina os vetores abaixo, expressando-os com origem no ponto A. Então, eu quero determinar essas operações algébricas aí de soma e subtração de vetores, geometricamente, o que seria o meu vetor resultante dessas operações. E sempre pensando que a minha origem tem que estar no ponto H, foi uma exigência do exercício. Então, a gente vai estar relembrando aí a regra ou do paralelepípedo ou a regra do polígono para estar resolvendo esses exercícios, beleza? Então, vamos lá. A alternativa A fala o quê? Que o vetor AB, que é o vetor com origem A e extremidade, ele está querendo saber o quê? A soma do vetor AB mais a soma do vetor CG. AB é o vetor com origem A e extremidade em B. CG é o vetor com origem C e extremidade em G. Ele está querendo obter a soma desses vetores. Correto? Vamos usar aí a regra do polígono. Como é que a gente vai fazer? Como que é a regra do polígono? A gente faz coincidir a extremidade de um vetor com a origem do segundo e ver o que é a soma geometricamente. Correto? O vetor CG, ele é paralelo ao vetor BF. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Além de tudo, eles são iguais. Né? Então, para eu analisar a soma de AB com CG, eu posso analisar a soma de AB com BF. Dá no mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu somar AB com BF. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar geometricamente eu ver quem que é o vetor resultante da soma de AB com BF, né? Ou com CG. Então, o que é somar AB com BF? Quando eu faço isso, eu já estou coincidindo a origem do vetor CG com a extremidade do vetor AB. Né? Então, o vetor AB somado com o vetor CG, que no caso aqui é o mesmo que BF, é coincidir a extremidade do vetor CG com a origem do AB, vai ser o quê? Pela regra do polígono, vai ser o vetor que tem a origem na origem do primeiro vetor que eu coloquei e a extremidade no segundo. Então, no caso, vai ser o quê? Essa diagonal aqui, ó. Com a origem no ponto A e a extremidade no última extremidade, que no caso é o ponto F. Então, essa diagonal ali é o vetor soma, pela regra do polígono. Então, somar AB com CG vai ser o quê? A resultante disso, o vetor soma, geometricamente, é o vetor AF. E está atendendo o que o exercício está querendo, que é o vetor ter origem no ponto A. Beleza? Então, no primeiro caso é isso. O segundo caso está querendo somar o vetor BC com o vetor DE. Vetor DE, esse vetor aqui. Como que é a soma de BC com DE? Então, eu vou fazer o quê? Regra do polígono novamente. Vamos aplicar a regra do polígono. Eu vou fazer coincidir a extremidade, a origem do segundo vetor, no caso DE, com a extremidade do primeiro, que no caso BC. A extremidade de BC é o ponto C. Então, eu vou fazer coincidir a origem de DE, que é o D, com a extremidade de BC, que é C. Então, o vetor DE, no caso aqui, é o mesmo que o vetor CF. Né? Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, BC mais DE é a mesma coisa que BC mais CF. Pela regra do polígono,
A resultante, ou seja, a soma desses vetores, vai ser o vetor que tem origem na origem B e extremidade na extremidade F. Que é o vetor o quê? BF. Só que nesse caso, o que está acontecendo? O vetor BF é a resultante, é a soma desses dois vetores. Beleza, já encontrei e determinei a soma geometricamente. Porém, o exercício está pedindo que ela tenha origem no ponto A. Qual o vetor que tem origem no ponto A e que ele é igual ao vetor BF? Ou seja, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Né? É a outra face aqui da frente, né? A aresta da frente do meu paralelepípedo, que é o vetor AE. Né? O vetor AE ele é igual ao vetor BF. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu atendo à solicitação do exercício, que é falar que o ponto tem que dar origem no ponto A. Tranquilo? Que a operação tem que ter a representante com origem no ponto A. Então, o vetor BF é igual ao vetor AE. Então, somando BC com DE, eu vou ter o vetor AE. Isso, repara que a gente está fazendo tudo geometricamente. A letra C fala o quê? Eu quero somar o vetor BF, que é essa aresta aqui, vetor BF, com o vetor EH. O vetor EH é essa outra aresta aqui. BF com EH. Faço a regra do polígono de novo. Faço coincidir a origem do segundo, que é E, com a extremidade do primeiro, que é F. Que no caso é FG. Então, somar BF com EH é somar BF com FG. Eu aplico a regra do polígono. A resultante vai ser o quê? O resultado dessa soma, né? Vai ser a origem na primeira origem, que é B, e a extremidade na última extremidade, que é G. Então, vai ser o vetor BG. Aqui, novamente, a origem não é o ponto A, e o exercício está solicitando isso. Qual é o vetor igual ao vetor BG? Né? Ou seja, qual que é o vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, e tem origem em A? Vai ser o vetor o quê? No caso aqui do paralelogramo, o vetor AH. Então, essa soma é igual a AH. BF mais EH é igual a AH. Tranquilo? A letra D fala o quê? Que a diferença entre o vetor EG é essa diagonal, e o vetor oposto a BC. BC é o vetor com origem em B e extremidade em C. O oposto a ele é o oposto. Ele vai ter origem em C e extremidade em B. Então, é o vetor CB. Né? Então, subtrair EG menos BC é o mesmo que somar EG mais CB. Então, eu quero obter essa soma. Para eu fazer esse cálculo, eu faço coincidir o quê? A extremidade do primeiro é G, extremidade é G, com a origem do segundo, que é C. Então, somar EG com CB é o mesmo que somar EG com GF. E pela regra do polígono, a resultante vai ser o quê? O vetor que tem origem em E e a extremidade em F, que a minha aresta é F. Como ela não tem origem no ponto A, eu vou procurar um vetor no meu paralelepípedo que tenha o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, que é o vetor, no caso, o quê? AB. Então, F é igual a AB. Beleza? E a última letra, ela fala o quê? Novamente, uma diferença é subtrair o vetor EF, com origem em E e extremidade em F, do vetor FB. O oposto ao vetor FB é o vetor BF, que é com origem em B e extremidade em F. Então, subtrair EF de menos FB é a mesma coisa que somar EF. Por que eu estou transformando a subtração numa soma? Porque a soma eu sei fazer pela regra do paralelogramo ou pela regra do polígono. Né? Então, é mais fácil a gente estar vendo geometricamente. Então, eu vou somar EF com BF. E agora, como que eu faço para somar EF com BF? Né? Nesse caso, eu não estou as extremidades dele que estão coincidindo. Se eu for continuar seguindo a regra do polígono, o que tem que acontecer? A extremidade de um tem que coincidir com a origem do outro. Então, aqui, tanto faz. Né? Somar EF com BF, eu poderia... É a mesma coisa que somar BF com EF. Então, eu posso... Qual que é o vetor que é igual ao vetor BF e tem origem A? É o vetor AE, correto? Essa outra aresta aqui, ó.
Se eu somar esse vetor AE, ele é igual ao vetor BF. Eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Eles só estão num lugar diferente no espaço, correto? A gente chama isso de representação de vetor. Um vetor tem vários representantes, né? Então, o vetor AF é igual ao vetor BF. Só que aqui, no caso, ó, eu estou fazendo coincidir a extremidade do vetor AE com a origem do vetor BF. Então, eu posso aplicar o quê? A regra do polígono. A regra do polígono fala o quê? Quando eu faço coincidir a extremidade de um com a origem do outro, a resultante vai partir da origem do primeiro e ir para a extremidade do segundo, que vai ser o vetor o quê? AF. Então, somar isso aqui é o mesmo, o resultado vai dar AF. Tá joia? No caso aqui, eu estou somando, no fim das contas, AE é o mesmo, né? Igual com EF. Que no caso vai dar o meu vetor AF. Tranquilo? Então a gente tem uma ilustração aí no caso aí a gente não usou a soma pela regra do paralelogramo, né? A gente só usou todos os casos a regra do polígono. Nesse caso, eu tenho o quê? Dois vetores U e V não paralelos. Eu quero construir no mesmo gráfico, ou seja, nessa mesma figura, os vetores U mais V, U menos V, V menos U e menos U menos V. Quero fazer todas essas operações algébricas entre U e V nesse mesmo gráfico, ou seja, geometricamente. Todos com origem no mesmo ponto. Então, vamos considerar sempre a nossa origem, esse ponto inicial aqui, que é o ponto que está a mesma origem do vetor U e a mesma origem do vetor V. Então, vamos lá para o primeiro caso. Eu quero fazer a soma do vetor U mais V, né? A soma geométrica desse vetor. Aqui, no caso, está mais fácil o quê? Como eles estão coincidindo a origem, né? Eu vou usar a regra do paralelogramo. Aqui a gente vai ver a regra do paralelogramo. O que a regra do paralelogramo fala? Eu vou construir um paralelogramo formado pelos vetores U e V, onde as outras duas arestas desse paralelogramo vão ser exatamente os vetores U e V. Então, eu construo o vetor paralelo a V e o vetor paralelo a U. Aí eu formo o paralelogramo formado pelos vetores U e V. A regra do paralelogramo fala o quê? Ela é muito simples. A partir do momento que você forma um paralelogramo, a soma do vetor U mais V vai ser o quê? A resultante disso, né? O resultado dessa soma, ele vai ter origem na origem dos dois vetores e a extremidade no outro vértice desse paralelogramo. Então, essa resultante aqui já é o quê? A soma de U mais V. Então, eu já consegui determinar geometricamente quem que é a soma de U mais V. Beleza? Vamos para o outro caso. Agora, eu quero fazer o quê? A diferença entre U menos V. A gente sempre pode olhar a diferença como uma soma. Subtrair U menos V é o mesmo que fazer o quê? Somar U mais o oposto de V. O que é o vetor oposto de V? Ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentido contrário. Então, o vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção em sentido contrário de V, é esse vetor aqui, ó. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma direção, e o sentido, o V é para cima, e o simétrico dele, o oposto, menos V, é para baixo. Correto? Então, agora, ele está querendo o quê? Somar, na verdade, né? Subtrair U menos V, é o mesmo que somar U mais o oposto de V. U mais o oposto de V, o vetor U é esse. Faz a regra do paralelogramo de novo. Desenho, eu completo o paralelogramo aqui, entre o vetor U e menos V agora, que eu estou querendo a soma de U com menos V. E a regra do paralelogramo vai falar o quê? Que a resultante, que é essa soma de U mais o oposto de V, vai ser o quê? A diagonal desse paralelogramo, com origem na origem dos dois vetores. Então, essa diagonal é o vetor U menos V, ou o vetor U mais menos V. Tranquilo? Se eu quero fazer V menos U, vou proceder da mesma maneira. Eu vou fazer o quê? V menos U é a mesma coisa que eu somar V com o simétrico de U, com o oposto de U. Então, o oposto de U, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém, em sentido contrário. Vamos tentar melhorar aqui o desenho. Então, o sentido dele, só que é o vetor U tem o sentido para a direita, o oposto dele, menos U,
vai ter o quê? O sentido para a minha esquerda. Só que eles têm a mesma direção e o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Então, somar V com o oposto de U, faça a mesma coisa, regra do paralelogramo. Completo o meu paralelogramo, a resultante vai ter origem nos vetores V e menos U e extremidade nesse outro vértice do paralelogramo. Correto? Então, isso aqui vai ser o quê? O vetor V menos U. E, por último, eu quero a diferença entre menos U e menos V. Né? Então, menos U menos V, posso olhar da mesma forma, vai ser menos U mais menos V. Né? Então, o vetor menos U é o oposto a U, a gente já tem ele aqui. Somar com menos V, que a gente já tem também, faz o quê? Completo paralelogramo, mesma coisa. A diagonal desse paralelogramo, com origem na origem, extremidade na extremidade, vai ser a soma de menos U com menos V. Então, é menos U mais menos V, é menos U menos V. Então, a gente fez o que o exercício estava querendo, que é representar geometricamente a soma de U com V, U menos V, V menos U e menos U menos V. Beleza? E a gente viu aí como que a gente faz para estar utilizando a regra do paralelogramo. O último caso, né, ó, eu tenho 3 vetores representados aqui já visualmente, né, graficamente, geometricamente. Os vetores V, U e W. Eu quero obter o vetor X, que é uma operação algébrica com esses 3 vetores, que é o vetor 2U menos 3V mais meio de W. Né? E como que eu vou fazer isso? A gente não viu ainda como que a gente resolve isso geometricamente, algebricamente. A gente viu como resolve geometricamente. Eu posso usar a regra do polígono ou a regra do paralelepípedo, tanto faz. Nesse caso aqui é mais prático usar a regra do polígono. O que a regra do polígono vai falar então? Se eu quero determinar o vetor X, ele é o quê? 2U. Então, eu vou começar do vetor 1. Então, vou escolher uma origem aqui. O vetor 2U, né, eu estou multiplicando o vetor U por 2 unidades. É um produto escalar de 2 com U. Ou seja, ele manteve a mesma direção, o mesmo sentido, só que o módulo dele, o tamanho, ao invés de ser U, é 2U. Então, eu vou ter 2 vezes o vetor U aqui. Vou representar ele com a mesma direção. Seria mais ou menos isso aqui, né? Ó, aqui tem um U e aqui tem 2U. 2U é esse vetor. 2 vezes o tamanho desse vetor U. Menos 3V. O que é menos 3V? É o menos 3, escalar menos 3 multiplicado pelo vetor V. Ele vai ter a mesma direção, porém em sentido contrário, que ele está multiplicando ao invés por 3, por menos 3. Então, se o vetor V ele tem um sentido para a minha esquerda, o vetor menos 3V vai ter para a minha direita. E, além disso, ele vai preservar a direção, porém, ele vai ter o tamanho o quê? 3 vezes maior. Pela regra do polígono, o que eu vou fazer? Eu já desenhei o meu primeiro vetor, eu vou agora fazer coincidir com a extremidade desse vetor que eu já desenhei, a origem do próximo. A origem do próximo é o vetor menos 3V. Então, a origem do próximo vai estar aqui, na extremidade do primeiro. Como é menos 3V, ele vai ter o sentido contrário de V, então ele está para a minha direita, e 3 vezes o valor de V. Então, vou ter 3 vetores de V aqui, ó. Como se fosse aqui 1, 2, 3. Então, eu tenho um vetor aqui, menos 3V. O menos fez com que o vetor mudasse o quê? O sentido, mas a direção permanecesse a mesma. Tá? E, por último, ele quer somar com o vetor W, só que metade de W. O que é o vetor W sobre 2? Né? É o vetor W multiplicado pelo escalar meio. Ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, porque no caso aqui o escalar é positivo, só que o tamanho dele não vai ser o mesmo. O módulo dele vai ser a metade de W. Então, o vetor metade de W, né, mais ou menos isso ali, e pela regra do polígono, eu vou fazer o quê? A origem desse vetor coincidir com a extremidade do último que eu coloquei. Então, o vetor metade de W vai estar aqui. Então, esse aqui é o vetor meio de W. Então, o que a regra do polígono fala? Quando eu expresso os meus vetores
seguindo essa regra, fazendo coincidir a extremidade do primeiro com a origem do próximo e assim sucessivamente, independente de quantos vetores forem, a regra polígono fala o quê? Que o vetor resultante, ou seja, que o vetor resultante dessas operações, ele vai ser o vetor que tem a origem na origem do primeiro vetor e a extremidade no último. Então, seria esse vetor aqui, ó. Então, esse aqui é o meu vetor x, que é o vetor 2u menos 3v mais metade de w. Tranquilo? Então, para essa primeira parte do bloco, né, é o que a gente viu aí nessa primeira aula, que são as operações geométricas aí entre os vetores e a definição do próprio vetor. Né? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tiveram aí ao ler a aula, né, que é sempre importante a gente estar estudando a aula antes de ver as aplicações aí dos exercícios. Beleza? Bons estudos a todos e até a próxima aula.